Bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu, Antifrágil. Hoje nós vamos falar sobre ouvidos, mas de uma forma bem diferente de tudo que você já ouviu. Nós temos aqui como convidada a doutora Lívia Gonzaga, otorrinolaringologista, e nós vamos conversar sobre a que você dá ouvidos. Bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui participando. Que bom. Doutora, a gente fala sobre a audição, né? Um dos 5 sentidos mais importantes que a gente tem, de todos que a gente pode vivenciar nessa vida. E a gente fala muito sobre ouvir, audição, né? A importância de ouvir. Mas a gente pouco aborda sobre a parte psicológica do ouvir, né? Do quanto ele é importante, do quanto a gente tem domínio sobre ele, do quanto a gente pode filtrar o que a gente ouve. E aí, falando sobre isso, te dou a palavra. Como que a gente pode determinar a que a gente dá os ouvidos? Então, se a gente parar para pensar, né, o sentido da audição, na minha opinião, é um dos mais belos do corpo humano. Se você parar para estudar, né, como é que uma onda mecânica, né, a onda sonora, entra pelo ouvido e ela se transforma numa onda elétrica, né, e vai pelos neurônios até o nosso cérebro, onde esse som é interpretado. Então, assim, é um mecanismo muito perfeito, se a gente parar para imaginar, né? O feto, ele já é capaz de detectar o som desde a 20ª semana intraútero. Então, o bebezinho, ele já escuta a voz da mãe, já escuta os sons externos desde a 20ª semana. Então, isso vai moldando a nossa personalidade antes mesmo de nós nascermos. Então, o som é muito importante na nossa formação, né? Desde antes do nascimento. E aí isso nos faz pensar se um bebezinho consegue escutar, o quanto nós também temos esse privilégio e do quanto isso afeta a nossa vida, né? Às vezes a gente não se dá conta, mas a música que a gente escuta, as palavras que a gente ouve, o que a gente comunica para os outros é escutado e ele é processado. Como que a gente pode realmente filtrar isso, doutora? Como é que a gente pode fazer com que isso seja realmente algo mais agregador no nosso dia a dia? Então, essas mensagens que chegam até os nossos ouvidos, elas podem ter um impacto positivo ou negativo. Então, isso vai partir de nós mesmos, a questão de filtrar tudo aquilo que chega até nós. Então, nós temos que estar sempre atentos, né, a tudo que nos cerca, né, em termos de sons ambientes, música, né? A música nos influencia muito em termos de frequência, então isso também tem um impacto sobre nós, né? Isso é capaz até mesmo de mudar o nosso estado emocional. Então, se eu estou um pouco mais triste e eu coloco uma música mais melancólica, eu vou piorar a minha tristeza, né? Mas se eu estou num momento um pouco mais triste, eu preciso, né, melhorar, eu coloco uma música mais alegre, uma música mais agitada, porque som é frequência. Então, isso é capaz de mudar tanto positivamente quanto negativamente o nosso estado de humor, né, o nosso estado de espírito. E da mesma forma a questão das palavras, né? As palavras, elas têm um impacto muito grande sobre nós. Então, tanto aquilo que nós falamos, como aquilo que nós ouvimos também. Então, nós temos que ter esse cuidado, né, no nosso dia a dia. O que nós estamos falando e as pessoas estão escutando e também o que está chegando até nós, né, através dos nossos ouvidos. Nós temos esse grande dom, tanto da fala como da escuta, e nós temos que usar isso a nosso favor. Usar de forma com que realmente edifique a vida, tanto nossa quanto do outro, né? E acho bem curioso que você disse essa questão do ouvir, né? O quanto isso afeta o nosso estado emocional. Muitas vezes a gente vai vivendo e nem se dá conta disso. A gente acaba se perdendo e muitas vezes piorando através até de escolhas que a gente faz de uma música ou do que a gente vai escutar, o nosso estado emocional. Mas acho muito importante também a gente lembrar que a gente não tem controle sobre o outro, né?
e que a gente só tem controle sobre a gente mesmo. Então, tendo o controle sobre a gente mesmo, o quanto é importante nós filtrarmos também o que a gente escuta. Até porque cada um de nós tem o livre-arbítrio de falar, de externalizar, mas nós também temos o nosso de filtrar, de escutar e não deixar com que isso tome o nosso coração, né? A gente usa o coração como algo do sentimento, né? Mas isso realmente nos afeta, né? Justamente, até porque as pessoas às vezes usam palavras para nos ferir. E aí cabe a nós, né, receber essas palavras ou usarmos, né, uma barreira de forma a nos protegermos contra essas investidas, né, que as pessoas podem fazer contra nós. E um outro ponto também importante que eu queria, né, trazer é o quanto nós estamos sendo bons ouvintes. Será que nós somos bons ouvintes? Nós temos paciência para ouvir o outro? Porque a nossa vida às vezes é tão corrida, são tantos compromissos, que muitas vezes a gente não consegue parar, a gente não consegue usar um pouco do nosso tempo para escutar o que o outro tem a dizer. Né? Isso às vezes é uma forma de desabafo e traz uma paz tão grande para a pessoa e às vezes a gente não usa disso, né? Dessa oportunidade. Então, que a gente possa, né, estar sempre prontos para ouvir também. É algo muito importante no nosso dia a dia, ainda mais nessa correria que a gente vive, né, nos dias atuais. E ouvir, e muito mais do que só ouvir, mas conseguir compreender. Porque às vezes as palavras não conseguem expressar o real sentimento que envolve aquilo que está sendo dito. Mas se você for um bom ouvinte, você conseguir ouvir com o coração, você vai conseguir identificar a angústia, a alegria, a felicidade. E acredito que não é à toa também que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né? Justamente. Vamos ouvir mais, né? Vamos ouvir o que o outro tem a falar. Isso é algo que ajuda muito nos processos, tanto de terapia, né, dentro do consultório, mas também no nosso dia a dia, se nós temos um amigo, né, que precisa desabafar, precisa trazer algo que a gente pode ajudar, simplesmente ouvindo, ou às vezes um pai, né, um filho, que a gente possa poder usar desse maravilhoso sentido que nós temos para poder ajudar também as pessoas. E ouvir por ouvir, às vezes se perde, né? Exatamente. Mas ouvir acolhendo se transforma. E ouvir com o coração, né? Como você falou, não simplesmente ouvir, né? Ouvir, entender, traduzir o que a pessoa quer dizer, isso é muito importante. E ainda que o outro fale, que a gente consiga também entender o quanto isso pode ou não nos afetar. Apesar de que, como você comentou, são ondas, né, são frequências que atingem o nosso cérebro e fazem com que isso se transmita em emoções também, né? Mas que a gente consiga filtrar, que a gente consiga compreender, que a gente consiga delimitar. Porque muitas vezes vamos escutar coisas que vão nos tirar do rumo, vão nos desagradar, vão mudar o estado emocional daquele momento, mas que a gente consiga não deixar isso tocar o nosso coração de forma tão fácil. E só o autoconhecimento pode fazer pela gente. Exatamente. Né? Nós temos que estar blindados, né, contra essas palavras, essas expressões que às vezes vêm para nos machucar, mas que a gente esteja, né, preparado para poder receber e perdoar, né, quando for o caso, ou às vezes ensinar quando for oportuno, para que a gente possa, né, viver de forma mais harmônica, de forma mais feliz e que a gente possa ajudar o maior número de pessoas, né, também dessa forma. E escutar, né, é algo tão primitivo, né, algo tão puro, é algo tão que a gente não controla, né, simplesmente acontece. Qual que é a magia desse escutar? Qual que te move, doutora, nos teus dias? Eu acredito que ouvir é um presente, né, que nós temos aí diariamente, desde o momento que a gente acorda, né, que a gente abre os olhos, você já tem a oportunidade de ouvir o som da natureza, de se conectar com Deus. É uma forma de você estar mais próxima das pessoas que você ama, daqueles que, né, como é bom você ouvir um eu te amo, eu quero o seu bem, eu gosto de você, eu quero te ajudar. É tão bom receber essas palavras
E da mesma forma, quando você consegue estar numa praia e ouvir o som do mar, isso traz uma paz muito grande para a gente, né? E eu acredito que é essa forma mesmo de você se conectar com o meio, com as pessoas e com Deus, né? Acima de tudo. Com certeza, né? E a gente muitas vezes espera ouvir, né, dos outros alguma palavra, ouvir algo confortante, mas a gente esquece de uma coisa muito importante, que, como você comentou de Deus, o Espírito Santo, ele está sempre com a gente, né? Mesmo que a gente não veja ou sinta a todo instante, mas ele está. E muitas vezes o que a gente precisa é silenciar a voz do mundo e escutar a gente mesmo, né? Porque muitas vezes as respostas, elas estão dentro de nós. Basta a gente silenciar a voz do mundo e buscar se conectar com o Espírito Santo, né? Não importa a crença que a pessoa tenha, né? A gente tem a crença de Deus, mas que a gente possa, né, se conectar com essa voz que está dentro da gente e muitas vezes nos direciona para o lugar certo, muitas vezes nos dá intuições, né? Nos fala o caminho a seguir. E muitas vezes a voz do mundo, ela está tão alta que a gente não consegue escutar essa voz, né? E pedir sempre muita sabedoria, né, no nosso dia a dia, tanto para o que nós falamos e também para o que nós vamos ouvir, né, que a gente possa estar preparados para todas as situações, né, que acontecem no nosso dia a dia. E eu acredito que o sentido da audição ele é mais percebido ainda no momento que nós perdemos, né? A gente vê isso, infelizmente, acontecendo no nosso dia a dia. E as pessoas realmente perdem um pouco da sua direção, da sua identidade, o seu círculo familiar, ele fica frágil, são pessoas que começam a se isolar, começam a apresentar um risco maior para depressão, para demência. Então, a perda auditiva, né, quando a gente vê que quando a pessoa perde a audição, o quanto ela perde, não só no sentido de não ouvir, mas também de não se relacionar, de não se conectar, elas começam até a perder um pouco da sua própria identidade. E que bom que a gente às vezes consegue melhorar, né, esse sentido no nosso dia a dia, de várias formas, seja através de cirurgia, aparelho auditivo, mas é muito gratificante quando a gente tem essa oportunidade na nossa vivência diária, né? E que a gente consiga se perceber, né, doutora, e consiga compreender também o quanto a gente tem escutado, né? Porque muitas vezes, como tu comentou lá no início, né, a gente fala muito, mas será que a gente tem escutado? Então que a gente consiga se perceber não apenas o lado psicológico do escutar, mas também o lado físico, né? Se a nossa audição está boa, né? Se a gente está conseguindo compreender o que o mundo nos diz, né? Exatamente. E até uma forma de conectar com a gente mesmo, né? Com ouvir a nossa própria respiração, é uma forma, né, da gente até poder se acalmar, diminuir a nossa tensão, né, que o nosso dia a dia é tão corrido, e é uma forma de ter esse relaxamento, né, um momento que a gente consegue realmente desacelerar. E é muito importante a audição, né, a gente precisa estar sempre em dia, né, também nos nossos check-ups, né? Com certeza, importantíssimo. A gente percebe, assim, é uma das deficiências mais comuns, né, no nosso dia a dia. Então, é algo que a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente, na grande maioria dos casos. E nós, como otorrinolaringologistas, temos esse privilégio, né, de estar ali podendo promover a saúde das pessoas que têm perdas auditivas, que acometem, inclusive, pacientes de qualquer idade, né? Bebês que acabam de nascer e às vezes são surdos, idosos que querem ouvir a voz dos netos e às vezes perdem, né, pela questão da própria idade, e a gente tem essa possibilidade de estar voltando a esse sentido tão maravilhoso que é a audição. E é muito importante, né, que a gente tenha essa autopercepção do quanto a gente está precisando desse auxílio, né, desse médico, mas também de quem está ao nosso redor, né, que às vezes a pessoa nem se percebeu ainda com essa perda auditiva, né, e aí vai protelando, né, vai se esquecendo, a rotina vai acontecendo, mas que a gente consiga também priorizar essa audição nossa e a de quem nos rodeia para que a gente consiga escutar a voz do mundo, né? É verdade, muito importante. Às vezes o paciente vai não por uma queixa própria, mas porque as pessoas perceberam que ele não está ouvindo bem.
e por isso levam no especialista. Então, é uma forma, né, de demonstrar amor com quem convive com a gente. Então, se você percebeu que a pessoa realmente pode não estar ouvindo bem, não é nenhuma ofensa, né, você oferecer ajuda, né, existe um especialista que pode te ajudar e a gente está aqui realmente para isso. Para isso, né? Doutora, e se nós pudéssemos deixar uma mensagem para quem está nos escutando hoje, algo que motive, que toque o coração, né? O que eles poderiam escutar hoje de mais belo de você? Eu acredito que a gente pode, né, e deve utilizar esse órgão do sentido, né, tão abençoado que são os ouvidos da melhor forma possível. Escute, né, aquilo que realmente vai te trazer paz, que vai te agregar, que vai te fazer crescer. E aquilo que realmente vier a machucar, que você possa realmente, né, deixar de lado, filtrar da melhor forma possível e escute com o coração, né? Dedique também um pouco do seu tempo para escutar o próximo, o que o próximo tem a dizer. Isso é muito importante, é uma terapia, né, que a gente pode oferecer gratuitamente aí no nosso dia a dia. Obrigada, doutora, por participar desse bate-papo. Foi maravilhoso. Com certeza vai abençoar a vida de muita gente. Muito obrigada. Fiquei muito feliz com o convite e me coloco à disposição, né? Quem precisar aí da ajuda do otorrinolaringologista, eu estou à disposição. Que bom, todos precisamos, né? Sim, com certeza. Obrigada a você que nos ouviu, nos assistiu. Espero que esse bate-papo tenha sido muito bom para você, tenha te feito refletir, tenha te feito pensar e também voltar ao tema central. A que você dá ouvidos? Muitas vezes a gente dá ouvidos a coisas que não edificam a nossa vida, não edificam a vida do próximo, que apenas vão fazer burburinhos, apenas vão trazer negatividade ou ainda mudar o estado de alguém para algo mais triste. Que a gente possa dar os nossos ouvidos ao que realmente vai fazer a diferença na nossa vida e na de quem nos rodeia. Que a gente possa sempre estar sondando o que a gente escuta, mas muito mais do que sondar o que a gente escuta, sondar também o que a gente fala. Afinal de contas, falado, escutado. Muito mais do que escutado, sentido. Às vezes as palavras lançadas nunca mais serão esquecidas. Então que a gente possa sempre estar pensando, refletindo sobre o que a gente tem feito da nossa vida para os outros. E que a gente consiga, sim, transformar a nossa vida em um ambiente em que se fala coisas boas e se escuta coisas melhores ainda. Cabe só a gente mesmo essa grande mudança. Então, um abençoado dia para você que está nos escutando, nos ouvindo, nos vendo. Obrigada por nos acompanhar. Siga também a doutora Lívia. E será uma bênção na sua vida sempre você poder escutar e transformar a vida de cada um que te rodeia. Até mais!